Olá galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, um abraço especialmente a você atleticano na expectativa do jogo desta noite às 19h15, Atlético e Brasil de Pelotas no estádio Antônio Ascioli, confronto válido pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da Série B. Em jogo hoje o Atlético atua pela sua manutenção no G4, para assegurar essa terceira colocação e se aproximar de Bragantino e Coritiba, que empataram ontem. Então o Atlético tem uma grande oportunidade jogando em casa de seguir firme entre aquelas 4 equipes que estão na faixa de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2020. Antes de a gente falar especificamente da história do jogo, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, apresentar os números de Atlético e Brasil de Pelotas ao longo da história, quero aqui anunciar uma parceria muito bacana com o pessoal do dragãogoiano.com. É um site alternativo que acompanha o Atlético Goianiense e que a partir de agora estará disponibilizando os vídeos aqui do canal que tenham como tema o Atlético. Então, muito legal, agradecer aos organizadores e aos idealizadores do dragãogoiano.com por esta parceria. Eu também fechei outras 2 parcerias, e aí vou citá-las mais nos vídeos do Goiás e do Vila Nova, mas fechei outras 2 parcerias com o soutigrão.com e com o esmeraldino.com, plataformas que respectivamente acompanham o Vila Nova e o Goiás, beleza? Vamos aqui agora à história do jogo entre Atlético e Brasil de Pelotas. Olha que bacana são os números a favor do Atlético. 6 jogos, 5 vitórias do Atlético, 1 vitória apenas do Brasil de Pelotas, 8 gols goianos, 3 gols gaúchos. As 2 equipes nunca empataram. Aqui em Goiânia, o retrospecto é ainda melhor para o Atlético. 3 jogos, todos vencidos pelo Atlético. O Dragão marcou 5 gols e tomou apenas 1. Um Atlético aí com uma larga vantagem sobre o Brasil de Pelotas no retrospecto. O primeiro jogo entre eles foi no ano de 2008, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Em dia 11 de outubro de 2008, o Brasil de Pelotas venceu o Atlético por 1-0 no Bento Freitas. Esta é a única vitória do Brasil de Pelotas contra o Atlético. Eles depois se enfrentaram de volta aqui no Serra Dourada, pela Série C de 2008, e jogaram também pelas Séries B de 2016 e de 2018. No último confronto, no ano passado, em 16 de outubro do ano passado, o Atlético venceu o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas pelo placar de 2-1, este que foi o último jogo. Em 2016, vou até recordar esse jogo aqui de 2016, dar mais detalhes deles para vocês. Segunda rodada do segundo turno, o Atlético visitou o Brasil de Pelotas e venceu por 1-0 lá no Bento Freitas. O Atlético era comandado pelo técnico Marcelo Cabo. Naquele dia o Atlético jogou com Clever, Matheus Ribeiro, Marlon Lino e Romário, Michel, Pedro Bambu, Magno Cruz, depois o Júnior Viçosa, Jorginho, depois Ricardo Silva, Gilcinho e Alisson, depois Bruno Barra. O gol da vitória rubro-negra foi marcado pelo Magno Cruz aos 15 minutos do primeiro tempo. Então você pode acompanhar aqui um pouco da história entre Atlético e Brasil de Pelotas. Vamos ao jogo de hoje. Hoje o Atlético tem 2 desfalques sérios, 2 titulares absolutos do time do técnico Wagner Lopes. O zagueiro Gilvan e o atacante Mike, inclusive é o artilheiro do Atlético e do futebol goiano em 2019 com 14 gols. Eles estão suspensos com o 3º cartão amarelo. O treinador já definiu quem entra no lugar do Gilvan, será o Lucas Rocha, que vai formar dupla com o Oliveira. E no ataque existe uma dúvida entre o Jairinho e o André Luiz. O treinador está pensando, ou pelo menos não divulgou, a tendência é que já esteja definido, mas ele ainda não divulgou qual deles vai substituir o Mike.
Algo que chama atenção é que o Gilcinho não está cotado, né, para ser titular, ele que sempre acabava entrando ali pelo lado esquerdo. Hoje o Gilcinho aí não está disputando a posição de condição, né, essa condição de substituto do Mike para este jogo. O restante do Atlético: Kozlinski, Jonathan, aí o Lucas Rocha com Oliveira e o Nicolas, André Castro, Moacir e Jorginho, Matheus e o Rodrigo Rodrigues, e essa dúvida entre o Jairinho e o André Luiz. Lógico que o Mike e o Gilvan fazem falta. O Gilvan nem começou a temporada tão bem assim como também não fez uma Série B boa no ano passado, mas cresceu nesta Série B, está jogando bem, está conseguindo manter um bom padrão de atuação. Entra no lugar dele o Lucas Rocha, que foi titular na maioria das partidas deste ano, né? A zaga que mais jogou pelo Atlético esse ano foi o Gilvan e o Lucas Rocha. O Oliveira foi um suplente que participou de alguns jogos, mas agora Oliveira e Lucas Rocha terão essa missão aí de parar o ataque do Brasil de Pelotas. No ataque o Atlético perde sem o Mike, nem o Jairinho nem o André Luiz. Lógico que eles podem entrar hoje e arrebentarem com o jogo, mas são dois jogadores que até agora não demonstraram pelo Atlético o mesmo que o Mike demonstrou. O Mike, até quando ele está um pouco omisso, um pouco sumido do jogo, ele é um jogador muito perigoso, porque é muito concentrado, ele consegue, naquelas jogadas que parecem perdidas, ter um senso de posicionamento dentro da grande área muito grande. Até por isso tem tantos gols assim nesta temporada. Hoje é um jogo para o Atlético se impor. Não acredito que o Atlético vai mudar a sua forma de jogar. O Atlético deve continuar atacando no 4-2-3-1 e talvez em alguns momentos o Atlético até ataca no 4-1-4-1, porque o Moacir avança para aquela segunda linha, fica o Jorginho de um lado, o Moacir do outro, pela meia, os dois homens abertos pelo lado e o centroavante lá na frente. Então o time fica atacando praticamente num 4-1-4-1, e isso é muito interessante, porque você cria muitas opções, né? São aí pelo menos, bom, e algumas vezes os laterais ainda descem também. Você chega a ter 7 homens ali próximo à área adversária. Isso acaba te dando opção, tanto para pegar o rebote, como para criar uma jogada, uma alternativa de passe, as triangulações pelo lado. Sempre que você tem muita gente ali no setor ofensivo, né, você consegue descer o bloco para o setor ofensivo, é muito mais fácil você conseguir criar uma jogada do que aquelas equipes que jogam muito posicionadas, com apenas 3 ou 4 jogadores no campo de ataque, tentando resolver as coisas. Do outro lado, porque o Atlético é mais fácil, né, de comentar, porque o Atlético tem uma postura mais padrão, um time mais padrão. Vem o Brasil de Pelotas, que não é uma grande equipe desta Série B, mas é um time que tem bom desempenho. O Brasil de Pelotas até agora ele está aí na 12ª colocação, conseguiu se afastar, ele já esteve muito próximo da zona do rebaixamento, conseguiu se afastar um pouco, está aí a 3 pontos da zona do rebaixamento, 12º colocado com 21 pontos. E fora de casa o Brasil de Pelotas tem uma campanha interessante. O Brasil de Pelotas fez 8 jogos como visitante nesta Série B, e neles o Brasil venceu 2, perdeu 3, empatou 3. Então é uma campanha razoável. E o Brasil de Pelotas, e era nesse ponto que eu queria chamar a atenção, e o Atlético deve tomar cuidado, ele conseguiu pontos contra equipes pesadas fora de casa. O Brasil de Pelotas venceu o Botafogo no interior de São Paulo, 3-2, e empatou com o Sport lá na Ilha do Retiro. Então todo cuidado para o Atlético diante deste adversário é um cuidado interessante. A tendência é que o Brasil de Pelotas atue aqui hoje em um 4-5-1, com apenas o Rodrigo Alves lá na frente. O Rodrigo Alves que fez o gol da vitória sobre o São Bento, ele substitui o Rafael Grampola, que está contundido. Outro jogador que está contundido, e esse para mim é uma ótima notícia para o Atlético, é o Diogo Oliveira, que é o principal referencial técnico do Atlético, do Brasil de Pelotas, um meia, que ele joga tanto como meia, como joga aberto pelo lado direito, um jogador de muita qualidade. No jogo contra o Vila Nova lá, apesar da vitória do Vila Nova, ele foi o jogador que mais deu trabalho à defesa colorada. Então é um bom indício para o Atlético que este jogador não participe do jogo de hoje. O Brasil
traz muitos conhecidos aqui do futebol goiano. Tem o Ednei, que jogou no Atlético e no Goiás, o Bruno Aguiar, zagueiro ex-Goiás, o Leandro Leite, goiano, né, que já começou sua carreira aqui no Goiânia, o Carlos Jatobá, que nessa temporada mesmo esteve defendendo o Atlético. Tinha também o Rafael Grampola, mas o Rafael Grampola está contundido e não vai jogar hoje. Então, como eu dizia, a tendência é que o Brasil jogue no 4-5-1, com suas duas linhas, né, essa de 4 e a outra de 5 baixas, ali da intermediária do Brasil para trás, e apenas o Rodrigo Alves lá na frente. Aí quando roubar a bola, esse time vai tentar sair em contra-ataque. É uma estratégia bem comum para equipes que têm um menor potencial técnico e que jogam fora de casa. A questão do Atlético é tomar cuidado, né, não errar tanto ali, porque acaba em algum momento errando, mas estar bem posicionado quando errar para não tomar aqueles contra-ataques. E ser eficiente. Eu prevejo um jogo parecido com aquele jogo contra o CRB. O Atlético conseguiu pressionar o CRB, jogou em cima do CRB o jogo todo, mas acabou não fazendo os gols. Então é você pressionar, mas transformar essa pressão, transformar esse maior volume de jogo em gols. Porque senão o jogo vai ficando perigoso, o tempo vai passando, a sua equipe vai se adiantando, como aconteceu naquele dia contra o CRB, o time começa a bater o desespero e aí começa a ficar muito exposto a perder a concentração defensiva. Em algum momento isso pode ocasionar em um gol ou grandes oportunidades para o adversário. Então a questão do Atlético ser eficiente, do Atlético jogar em cima, mas tomar os devidos cuidados defensivos. O Atlético lá no Scioli hoje comemora um ano da reinauguração do estádio, e o estádio Antônio Scioli, que eu já trabalhei lá várias vezes, um estádio aconchegante para o torcedor, para a imprensa, para o time visitante, muito legal. Parabéns ao Atlético por este um ano de reinauguração do estádio Antônio Scioli, que sem dúvida alguma é uma praça esportiva muito importante para todos nós aqui do futebol goiano. Beleza, gente? Um abraço para vocês, boa sorte ao Dragão. Depois do jogo eu farei um vídeo aí com a minha análise do que foi este jogo Atlético e Brasil de Pelotas. Um abraço a todos vocês, mais uma vez saudando o pessoal aí do Dragão.com pela parceria. Até a próxima.